sobre tudo isso e colocar os devidos lugares, no trilho. Essa é a nossa obrigação. Deputado, nós vamos falar agora um pouquinho sobre uma audiência pública que acontece daqui a pouco na Comissão de Ciência e Tecnologia, que o senhor pediu, que é para tratar das condições impostas pelo governo para a migração das rádios AM para FM. Qual que é o problema? O problema é que, desde 2013, no dia 7 de novembro de 2013, que aliás é o dia do radialista, a Presidente da República fez um decreto autorizando a migração das emissoras de AM para FM. Foi um grande anúncio do governo de que as emissoras que passam por uma grande dificuldade no país, todas elas, seja no estado de São Paulo, na capital paulista, ou seja, no interior da Amazônia, todas as emissoras de AM do país passam por dificuldades de ordem financeira, publicitária e principalmente de transmissão. Até porque as interferências hoje nas grandes cidades prejudicam a transmissão da baixa frequência que é o rádio AM. Então, por exemplo, aqui você tem dificuldade de sintonizar uma emissora de rádio AM. No carro você tem dificuldade. Já as tecnologias mais novas, como por exemplo os smartphones, não contemplam a recepção do AM, somente FM. O que aconteceu com as emissoras? Ficaram sucateadas, estão deficitárias, estão endividadas. O governo deu um norte, até por uma pressão nossa da Comissão de Comunicação, das associações brasileiras de emissoras de rádio, o governo deu um norte. A partir de 2014, foi emitido então uma resolução para começar a regulamentar tudo isso, ou seja, uma portaria que começou a regulamentar. Quase 2 anos depois, nenhuma emissora ainda migrou. Nós já terminamos as análises técnicas, todas foram concluídas. Então qual é o problema? Qual é o impedimento? A Anatel fez sua parte. O Ministério das Comunicações diz que o TCU está causando esse problema na precificação. Qual é o valor que as emissoras vão ter que pagar para migrar? Nas TVs, isso não aconteceu. Quando a TV migrou para o modelo digital, não aconteceu uma cobrança. Para essa migração, é necessária a cobrança? Se for, quanto? O Ministério diz que o TCU colocou um preço exorbitante. Para que vocês tenham uma análise, em uma cidade de 300 mil habitantes, como Anápolis, segundo o Minicom, esse valor chegaria a quase 4 milhões de reais. Uma cidade média, como por exemplo Anápolis. Isso conseguiria fazer com que os radiodifusores migrassem? Impossibilitaria. Já o TCU nos diz que ele não foi consultado, que ele não passou precificação e não abordou migração de rádio AM para FM. Inclusive, neste caso, era um caso para uma emissora nova, nada tem a ver. O que é que nós vamos fazer hoje? E eu peço, inclusive, que as 1.800 emissoras de rádio AM do Brasil, e quase 80% pediram a migração, porque é voluntária, vão acompanhar. Nós queremos saber onde está o problema. É no TCU? É no Ministério das Comunicações? Isso pode acontecer? Isso vai acontecer? Ou não teremos mais essa migração? Isso vai se viabilizar? Isso vai acontecer a partir das 9h30 e nós teremos a transmissão aqui pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, porque é necessário. Isso não acontece só no Brasil, é um movimento mundial, até porque as emissoras não têm qualidade de recepção diante das tecnologias que foram melhoradas. Olha, nós tivemos melhoria na telefonia, que hoje é 4G, banda larga, que tem velocidade, TV, que virou digital. As emissoras de AM foram esquecidas, elas estão precisando dessa tecnologia também. Então, a nossa comissão vai abordar e vamos hoje dar um encaminhamento. Peço que todos acompanhem, porque é um assunto importante para a radiodifusão brasileira. Deputado Sandro Alex, como entre os convidados tem representante do TCU, do Ministério de Comunicações, da Anatel, possivelmente vai sair uma resposta, uma solução final para esse problema, não é? É o que nós vamos cobrar, não só eu, como também os demais parlamentares da nossa comissão. Nós vamos dar esse encaminhamento e queremos saber, isso é possível? Vai acontecer? Quando vai acontecer? Temos impedimentos? O TCU está impedindo mesmo? Ou isso não é verdade? O Ministério das Comunicações já tem os levantamentos, tem os estudos concluídos? Por que não pode migrar? Na minha opinião, nós já poderíamos estar operando em frequência de FM para as cidades que têm espaço na banda, porque em algumas capitais, como por exemplo São Paulo, as capitais do Brasil, nós vamos ter que ter uma faixa estendida do FM, ou seja, o dial vai ficar maior para algumas emissoras, para que elas possam se posicionar lá. Mas aí, claro, precisamos do desligamento da TV analógica. Mas nós queremos o encaminhamento, porque há 2 anos nós não temos respostas, nem as emissoras de rádio e nem o Parlamento Brasileiro. Hoje é o dia. Ok, deputado Sandro Alex, obrigada, boa audiência pública, vamos voltar com a Cláudia Brasil.